Ela pensou que podia humilhar uma simples garçonete na frente de todos os convidados. Rasgou o vestido dela sem piedade, gritou, xingou, mas não sabia que o marido milionário estava vendo tudo. O que aconteceu depois vai fazer você chorar de emoção. O salão principal da mansão brilhava como um palácio dos sonhos. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre o mármore italiano, enquanto a vista panorâmica da cidade criava um cenário de puro luxo. Era a festa de aniversário de Beatriz Monteiro, esposa do magnata empresarial Ricardo Monteiro, dono do maior império imobiliário do país. Beatriz circulava entre os convidados como uma rainha absoluta. Seu vestido vermelho importado valia mais que uma casa. As joias cintilavam a cada movimento, e seu sorriso escondia um coração gelado como gelo. Ela adorava essas ocasiões, momentos perfeitos para exibir poder e demonstrar superioridade sobre quem considerava inferior. O ambiente fervilhava com empresários, políticos e celebridades. Todos bebericavam champanhe caríssimo, enquanto conversavam sobre negócios milionários e viagens exclusivas. O luxo pairava no ar como perfume caro. Na cozinha da mansão, Camila Santos corria coordenando toda a equipe de garçons. Trabalhava para a empresa de eventos Requinte em Elegância há alguns anos e sempre se destacava pela dedicação incansável. Camila havia estudado gastronomia e sonhava em abrir seu próprio restaurante, mas a vida havia traçado outros planos. Criada na periferia, Camila conhecia o valor do suor e do sacrifício. Quando seu pai partiu desta vida, ela precisou trabalhar para ajudar a mãe a sustentar os irmãos mais novos. O sonho do restaurante ficou guardado no coração, mas a esperança jamais morreu. Naquela noite especial, Camila usava o uniforme impecável da empresa, blusa branca reluzente, saia preta elegante e sapatos confortáveis. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque perfeito, e ela mantinha sempre um sorriso profissional, mesmo quando alguns convidados a ignoravam completamente. Camila, a mesa principal está solicitando mais champanhe, informou Diego, um garçom experiente da equipe. Vou providenciar imediatamente, respondeu ela, pegando uma garrafa gelada da melhor safra. Enquanto Camila se dirigia ao salão, Beatriz estava rodeada por suas amigas mais próximas. Todas exibiam roupas de grife e bolsas que custavam fortunas. Vocês repararam nessa garçonete? Sussurrou Beatriz com veneno na voz, observando Camila se aproximar. Olhem como ela se arruma, como se comporta. Parece que se acha no mesmo nível que nós. As amigas riram discretamente. Fernanda, conhecida por sua língua afiada, completou. Essa gente precisa aprender qual é o seu lugar mesmo. Camila chegou à mesa com elegância, cumprimentando educadamente. Boa noite, senhoras. Trouxe o champanhe solicitado. Que demora, resmungou Beatriz com desdém. Pensei que você tinha nos esquecido aqui. Peço sinceras desculpas. O serviço está muito movimentado esta noite, Camila explicou com paciência, preparando-se para servir as taças. Movimentado? Beatriz arqueou uma sobrancelha. Você pensa que isso aqui é algum lugar comum? Esta é uma celebração exclusiva, não um evento qualquer. Camila sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura profissional. A senhora está certa. Me expressei inadequadamente. Posso servi-las? Durante o serviço, Beatriz observava cada gesto de Camila com olhos de águia. Havia algo na postura da garçonete que a incomodava profundamente. Camila não demonstrava submissão total, não baixava a cabeça como esperado. Isso irritava Beatriz além da conta. Cuidado extremo com essa taça, Beatriz falou com rispidez quando Camila se aproximou. É cristal francês legítimo. Vale mais que você ganha em muito tempo. Terei o máximo cuidado possível, Camila respondeu, controlando a irritação crescente. Foi então que o imprevisto aconteceu. Não houve culpa de ninguém. Apenas um desses acidentes que ocorrem em qualquer evento.
Um convidado distraído esbarrou em Camila exatamente quando ela servia Beatriz. Algumas gotas de champanhe respingaram no vestido vermelho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz contemplou as minúsculas manchas no tecido como se fossem feridas mortais. "Sua incompetente!" explodiu Beatriz, levantando-se bruscamente. "Olha o que você fez no meu vestido!" "Senhora, foi um acidente!" Camila tentou explicar pegando um guardanapo. "Posso ajudar a limpar?" "Não se atreva a me tocar!" Beatriz gritou, chamando a atenção de todos os convidados. "Você estragou minha festa! Este vestido custou uma fortuna!" A humilhação pública começou de forma cruel. Beatriz apontou o dedo para Camila como se ela fosse a pior criminosa do mundo. "Vocês estão vendo?" Beatriz se dirigiu aos convidados que pararam para assistir ao espetáculo. "É isso que acontece quando contratamos gente sem qualificação, sem educação, sem classe." Camila permaneceu em pé, tremendo por dentro, mas mantendo a dignidade. As lágrimas lutavam para escapar, mas ela respirou fundo e manteve a cabeça erguida. "Eu vou pagar pela limpeza do vestido", Camila ofereceu com voz firme. "Pagar?" Beatriz riu com crueldade. "Você não tem dinheiro nem para comprar um guardanapo igual ao meu vestido." Foi neste momento que algo terrível aconteceu. Beatriz, cega de raiva e sede de poder, agarrou a parte da saia de Camila e puxou com força descomunal. O tecido rasgou com um som que ecoou pelo salão silencioso. Camila ficou ali, com parte de sua saia rasgada, exposta na frente de dezenas de pessoas. A humilhação era completa, devastadora, desumana. "Agora vocês sabem com quem estão lidando", Beatriz disse para os convidados chocados. "Gente assim precisa aprender a respeitar quem realmente importa." As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Camila. Não de vergonha, mas de indignação pura. Ela olhou ao redor, viu os rostos dos convidados, alguns chocados, outros indiferentes, alguns até aprovando a atitude de Beatriz. "Saia da minha vista antes que eu chame a segurança", Beatriz ordenou com frieza absoluta. Camila juntou os pedaços de sua dignidade e caminhou em direção à cozinha com a cabeça erguida. Cada passo era uma luta contra o desespero, cada respiração uma batalha contra o colapso total. Na cozinha, seus colegas ficaram chocados ao ver seu estado. Diego e os outros garçons se aproximaram preocupados. "Meu Deus, Camila, o que aconteceu?" perguntou Sofia, uma das garçonetes mais novas. "A patroa me humilhou na frente de todo mundo." Camila conseguiu falar entre soluços contidos. "Ela rasgou minha roupa como se eu fosse um objeto." "Isso é desumano", Diego disse com revolta. "Ninguém merece ser tratado assim." Camila se escondeu no banheiro dos funcionários e finalmente permitiu que as lágrimas corressem livremente. Ali, sozinha, ela questionou tudo: sua escolha profissional, seus sonhos, sua própria dignidade. Enquanto isso, no salão, os convidados gradualmente retomaram suas conversas, como se nada tivesse acontecido. Beatriz voltou a sorrir e receber parabéns, satisfeita com a demonstração de poder. Mas o que ninguém sabia era que Ricardo Monteiro, o marido milionário de Beatriz, havia presenciado toda a cena de humilhação. Ele estava no andar superior da mansão, fechando um negócio importante por telefone, quando olhou pela janela do escritório que dava vista para o salão. Ricardo viu tudo. Viu sua esposa rasgar a roupa da garçonete. Viu a crueldade em seus olhos, viu a humilhação desnecessária de uma pessoa inocente, e naquele momento, algo se quebrou para sempre no coração do empresário bilionário. Ricardo Monteiro permaneceu imóvel na janela do escritório, observando sua esposa retomar as conversas no salão, como se nada tivesse acontecido. O telefone ainda estava em sua mão, mas a ligação de negócios havia se tornado irrelevante diante do que acabara de presenciar. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo,
mas de uma raiva profunda que crescia em seu peito como uma tempestade silenciosa. Aos poucos, memórias esquecidas começaram a ressurgir em sua mente. Ricardo se lembrou de sua própria infância humilde, quando sua mãe trabalhava como faxineira em escritórios para sustentar a família. Ele se recordou das vezes em que ela chegava em casa chorando, depois de ser maltratada por patrões arrogantes que a tratavam como se fosse invisível. Nunca permita que alguém pisoteie sua dignidade, meu filho, sua mãe sempre dizia, e jamais seja a pessoa que tira a dignidade dos outros. Essas palavras ecoavam agora em sua mente como sinos de alarme. Quando havia se tornado cúmplice silencioso da crueldade, quando havia permitido que o dinheiro e o status o afastassem de seus valores fundamentais, Ricardo desceu as escadas da mansão com passos pesados. No salão, Beatriz continuava radiante, recebendo elogios de seus convidados como se fosse uma heroína. Ele observou cada rosto ao seu redor, pessoas que aplaudiram silenciosamente a humilhação de uma trabalhadora inocente. "Ricardo, querido!" Beatriz o chamou com um sorriso falso. "Onde você estava? Perdeu toda a animação." "Vi tudo", Ricardo respondeu com voz baixa e controlada. "Viu o quê?" Beatriz perguntou, fingindo inocência. "O que você fez com aquela garçonete?" Por um instante, o sorriso de Beatriz vacilou. Mas ela rapidamente recuperou a compostura e deu uma risadinha desdenhosa. "Ah, aquilo! Foi apenas uma lição necessária, amor. Essa gente precisa aprender a conhecer seu lugar." "Seu lugar", Ricardo repetiu, sentindo a raiva crescer. "Claro! Você viu como ela estava se comportando, agindo como se fosse igual a nós. Alguém precisava colocá-la no devido lugar." As palavras de Beatriz foram como facadas no coração de Ricardo. Ele olhou ao redor e viu os convidados concordando com acenos de cabeça, como se a crueldade fosse algo natural e aceitável. "Com licença", Ricardo murmurou e se dirigiu para a cozinha. Nos corredores de serviço, Ricardo podia ouvir os funcionários conversando em tons baixos e preocupados. Ele se aproximou discretamente e ouviu Sofia, uma das garçonetes, falando com Diego. "A pobre da Camila está destroçada", Sofia sussurrava. "Ela não parava de chorar no banheiro. Isso foi desumano. A patroa passou dos limites dessa vez." Diego concordou com revolta. "Camila é a pessoa mais dedicada e educada que conheço. Não merecia isso." "Ela falou em desistir de tudo", Sofia continuou. "Disse que não aguenta mais ser tratada como lixo por gente que se acha superior." Ricardo sentiu o coração se apertar. Ele se afastou e caminhou pelos corredores da própria mansão como um estranho, vendo pela primeira vez a diferença gritante entre os ambientes. Enquanto o salão principal ostentava luxo exagerado, as áreas de serviço eram simples e funcionais, como se fossem dois mundos completamente separados. Ele encontrou Camila no Jardim dos Fundos, sentada em um banco pequeno, ainda vestindo o uniforme rasgado. Ela estava olhando para o céu estrelado e Ricardo podia ver as marcas de lágrimas em seu rosto, iluminado pela lua. "Com licença", Ricardo disse suavemente, se aproximando devagar. Camila se sobressaltou e rapidamente se levantou, tentando esconder o rosto inchado de tanto chorar. "Senhor Monteiro, eu não sabia que o senhor estava aqui. Vou voltar para dentro imediatamente." "Não", Ricardo disse com gentileza. "Por favor, sente-se. Eu que deveria pedir desculpas por incomodar." Camila o olhou com surpresa total. Ninguém daquela família jamais havia se dirigido a ela com tamanha cortesia. "Eu presenciei o que aconteceu lá dentro", Ricardo continuou, sentando-se respeitosamente em uma distância adequada. "E vim pedir suas mais sinceras desculpas pelo comportamento inaceitável de minha esposa." "Senhor, não precisa", Camila começou a dizer. "Preciso sim", Ricardo a interrompeu suavemente. "O que ela fez foi cruel e injustificável. Ninguém merece ser tratado dessa forma."
Camila o observou com olhos ainda marejados. Havia sinceridade genuína na voz do empresário, algo que ela não esperava encontrar naquela família. Posso perguntar seu nome completo? Ricardo pediu com respeito. Camila Santos, senhor. Camila, você tem família? Tenho minha mãe e 2 irmãos mais novos, ela respondeu, sem entender aonde ele queria chegar. E trabalha nessa área há quanto tempo? Alguns anos, senhor, desde que meu pai faleceu e precisei ajudar em casa. Ricardo assentiu compreensivamente. A história de Camila ecoava sua própria experiência de juventude. Você estudou? Ele perguntou com interesse genuíno. Fiz curso de gastronomia, Camila respondeu com um brilho tímido nos olhos. Sempre sonhei em ter meu próprio restaurante, mas a vida foi tomando outros rumos. Os sonhos nunca morrem, Ricardo disse com convicção. Às vezes apenas ficam adormecidos esperando a hora certa. Eles conversaram por alguns minutos e Ricardo ficou impressionado com a inteligência, educação e dignidade de Camila. Ela falava sobre seus sonhos com paixão, sobre sua família com amor, sobre o trabalho com responsabilidade. Era tudo o que faltava nas pessoas do círculo social dele. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo disse após alguns minutos. Claro, senhor. Depois do que aconteceu hoje, você ainda acredita que vale a pena lutar pelos seus sonhos? Camila ficou em silêncio por um longo momento, contemplando a pergunta. Quando finalmente respondeu, havia determinação em sua voz. Senhor Monteiro, pessoas como sua esposa podem rasgar minha roupa, podem me humilhar publicamente, podem tentar quebrar meu espírito, mas elas jamais conseguirão tirar de mim minha dignidade e meus sonhos. Isso ninguém tem o poder de fazer. Essas palavras tocaram Ricardo profundamente. Ele havia encontrado mais caráter em 5 minutos de conversa com uma garçonete do que em anos convivendo com a elite da sociedade. Você tem razão, Ricardo disse, levantando-se. E eu prometo que o que aconteceu hoje não ficará sem consequências. Senhor, por favor, não precisa se envolver. Eu não quero criar problemas. Camila, Ricardo a interrompeu com firmeza. Algumas coisas na vida são mais importantes que evitar problemas. Uma delas é fazer o que é certo. Quando Ricardo retornou ao salão, a festa continuava em pleno vigor. Beatriz estava no centro das atenções, contando sua versão distorcida do incidente para um grupo de amigas que riu da crueldade como se fosse uma anedota divertida. E então eu disse para ela, agora você sabe qual é seu lugar. Beatriz narrava com orgulho. Vocês deveriam ter visto a cara dela. Saiu correndo como um cachorro com o rabo entre as pernas. As gargalhadas do grupo ecoaram pelo salão. Ricardo observou cada rosto, gravando na memória quem eram essas pessoas que achavam graça na humilhação alheia. Beatriz, Ricardo se aproximou do grupo. Preciso falar com você, em particular. Agora não, querido, Beatriz disse sem olhar para ele. Estou ocupada com as meninas. Não foi um pedido, Ricardo disse com voz firme que fez todo o grupo silenciar. Beatriz o olhou surpresa. Ricardo nunca havia falado com ela daquela forma, especialmente não na frente de outras pessoas. Está bem, ela disse, forçando um sorriso. Com licença, meninas. Ricardo a conduziu para o escritório particular, fechando a porta atrás deles. O ambiente antes acolhedor agora parecia tenso como uma corda prestes a se romper. O que foi isso, Ricardo? Beatriz perguntou irritada. Me constrangendo na frente das minhas amigas? Constrangimento, Ricardo repetiu incrédulo. Você quer falar sobre constrangimento depois do que fez com aquela garçonete? Ah, por favor, é só uma empregada. Basta! Ricardo explodiu pela primeira vez em anos de casamento. Chega dessa arrogância, chega dessa crueldade. Beatriz recuou, assustada com a intensidade da reação do marido. Aquela empregada tem nome, tem família, tem sonhos, tem dignidade, Ricardo continuou. Ela é um ser humano que merece respeito, algo que você claramente esqueceu como demonstrar.
Desde quando você se importa com a criadagem? Beatriz perguntou com desdém. Desde sempre. Só esqueci temporariamente quem eu realmente sou. Ricardo caminhou até a janela, olhando para o jardim onde havia conversado com Camila. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Beatriz, quero que você se desculpe com ela. Jamais! Beatriz gritou. Eu não vou me rebaixar a pedir desculpas para uma simples garçonete. Então você escolheu seu caminho. Ricardo disse com tristeza profunda. O que isso significa? Ricardo se virou para encará-la, e Beatriz viu algo em seus olhos que jamais havia visto antes. Desilusão total. Significa que preciso reavaliar muitas coisas na minha vida, Ricardo respondeu, incluindo este casamento. As semanas que se seguiram àquela noite fatídica trouxeram uma mudança radical na mansão dos Monteiro. Ricardo passou a observar tudo com olhos completamente diferentes. Cada interação entre sua esposa e os funcionários, cada comentário preconceituoso nas reuniões sociais, cada demonstração de arrogância que antes passava despercebida. A empresa de eventos, requinte em elegância, havia sido contratada novamente para organizar um jantar beneficente na mansão. Quando Ricardo soube que Camila faria parte da equipe, sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Alívio por poder vê-la novamente e verificar como estava. Preocupação pelo que Beatriz poderia fazer desta vez. Na manhã do evento, Ricardo chamou Helena, a governanta da casa há muitos anos, para uma conversa em seu escritório. Helena, preciso que seja completamente honesta comigo. Ricardo começou. Como minha esposa trata os funcionários quando eu não estou presente? Helena hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Após décadas trabalhando para famílias ricas, ela sabia que falar demais podia custar seu emprego. Senhor Monteiro, Ela começou nervosamente. Helena, por favor, não haverá consequências para você, independente do que disser. Preciso saber a verdade. A governanta respirou fundo e decidiu confiar na sinceridade do patrão. Senhor, a verdade é que Dona Beatriz sempre foi exigente com a equipe, mas nos últimos tempos tem piorado muito. Ela grita por qualquer motivo, humilha quem comete o menor erro e trata todos nós como se fôssemos seus inimigos pessoais. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso da realidade. E eu nunca percebi nada disso. O senhor sempre foi respeitoso conosco, Helena se apressou a dizer. Mas, bem, Dona Beatriz tem o cuidado de agir diferente quando o senhor está por perto. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Anos, senhor. Mas piorou muito depois que ela começou a andar com aquele grupo de amigas novas. Elas parecem competir para ver quem é mais cruel com a criadagem, como elas dizem. O coração de Ricardo se apertou. Ele havia sido cego por anos, permitindo que sua própria casa se tornasse um ambiente de toxicidade e crueldade. Helena, quero que saiba que as coisas vão mudar, Ricardo disse com determinação. E quanto ao que aconteceu com a garçonete Camila na semana passada... Ah, senhor, foi terrível, Helena o interrompeu, não conseguindo conter a emoção. A pobrezinha não merecia aquilo. Ela sempre foi tão educada, tão respeitosa. Você a conhece? Sim, senhor. Ela trabalha para a empresa de eventos há alguns anos. Sempre cumprimentava todos nós, perguntava sobre nossas famílias. Uma moça de ouro, aquela. Ricardo assentiu pensativamente. Cada informação confirmava sua impressão sobre o caráter excepcional de Camila. Naquela tarde, quando a equipe de requinte em elegância chegou para preparar o jantar beneficente, Ricardo observou discretamente da janela do escritório. Camila estava lá, impecável como sempre, coordenando a organização com profissionalismo exemplar. Mas Ricardo notou algo diferente nela. A espontaneidade em seus gestos havia diminuído. O sorriso parecia forçado e ela mantinha uma postura mais reservada que antes. A humilhação havia deixado marcas invisíveis, mas profundas.
Beatriz apareceu no escritório usando um vestido deslumbrante, claramente preparada para impressionar os convidados importantes que viriam para o jantar beneficente. Ricardo, você vem se arrumar ou vai ficar aí olhando os empregados o dia todo? Ela perguntou com irritação. Beatriz, aqueles não são empregados. São profissionais contratados que merecem nosso respeito. Ah, pelo amor de Deus, não comece com esse discurso novamente. Não é discurso, é decência humana básica. Beatriz revirou os olhos e saiu batendo a porta. Ricardo suspirou profundamente, sentindo o abismo que se abria cada vez mais entre eles. Durante o jantar, Ricardo observou atentamente como Beatriz interagia com os funcionários. Ela tinha razão. Realmente agia de forma diferente quando ele estava presente. Seu comportamento era apenas ligeiramente condescendente, mascarando a crueldade que ele agora sabia que existia. Os convidados eram, em sua maioria, empresários e suas esposas, todos reunidos para uma suposta causa beneficente, que na realidade era apenas mais uma oportunidade de exibição social. Ricardo, você conhece o Eduardo Carvalho, não é? Beatriz apresentou um empresário corpulento. Ele estava me contando sobre um projeto social fantástico. Ah, sim, Eduardo começou com empolgação falsa. Estamos construindo creches em bairros carentes. Claro que é ótimo para nossa imagem corporativa e os benefícios fiscais são excelentes. Ricardo forçou um sorriso educado, mas por dentro sentia náusea. Essas pessoas transformavam até caridade em oportunidade de lucro pessoal. E vocês já visitaram essas comunidades? Ricardo perguntou. Visitar? Ora, para quê? Eduardo riu. Deixamos isso para os assistentes sociais. Nossa parte é apenas assinar os cheques. A conversa continuou nesse tom durante todo o jantar. Ricardo observou cada pessoa presente e percebeu que vivia cercado de indivíduos completamente desconectados da realidade humana básica. Durante o serviço da sobremesa, Ricardo notou que Camila estava responsável pela mesa principal. Ela se aproximou com elegância profissional, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Boa noite, Camila cumprimentou educadamente, começando a servir a sobremesa. Beatriz a ignorou completamente, continuando sua conversa como se Camila fosse invisível. Mas Márcia, uma das amigas de Beatriz, fez questão de ser desagradável. Com cuidado aí, mocinha, Márcia disse com tom provocativo. Você já tem histórico de acidentes, não é? Camila parou por um segundo, claramente reconhecendo a mulher da festa anterior, mas manteve a compostura e continuou seu trabalho sem responder. Essa é a garçonete que destruiu o vestido da Beatriz semana passada? Perguntou Patrícia, outra amiga, fingindo sussurrar, mas falando alto o suficiente para todos ouvirem. A mesma, Beatriz confirmou com satisfação cruel. Pelo visto, não aprendeu a lição ainda. Ricardo sentiu o sangue ferver, mas decidiu agir de forma estratégica. Ele se levantou calmamente da cadeira. Camila, ele disse com voz clara e respeitosa. Poderia vir aqui, por favor? Todos na mesa ficaram surpresos. Camila se aproximou nervosamente, sem saber o que esperar. Gostaria de parabenizá-la pelo serviço excepcional, Ricardo disse alto o suficiente para todos ouvirem. É raro encontrar profissionais tão dedicados e competentes. O silêncio na mesa foi total. Beatriz ficou lívida de raiva. As amigas se entreolharam chocadas e os outros convidados não sabiam como reagir. Muito obrigada, senhor, Camila respondeu com surpresa genuína. Na verdade, Ricardo continuou, gostaria de falar sobre algo que me incomoda profundamente. Ele se dirigiu a todos os presentes na mesa, sua voz carregada de emoção contida. Semana passada, nesta mesma casa, presenciei uma das cenas mais vergonhosas de minha vida. Vi uma pessoa inocente ser humilhada publicamente por um acidente que nem sequer foi culpa dela. Beatriz tentou interromper. Ricardo, não é hora nem lugar para... É exatamente a hora e o lugar. Ricardo a cortou firmemente.
porque foi aqui que aconteceu, e essas foram as pessoas que assistiram silenciosamente, ou pior ainda, aprovaram aquela crueldade. O constrangimento era palpável. Vários convidados baixaram os olhos, outros tentaram mudar de assunto, mas Ricardo continuou. Camila Santos, ele disse, olhando diretamente para ela, quero pedir suas mais sinceras desculpas em nome de todos nós pelo tratamento degradante que recebeu nesta casa. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Camila. Não lágrimas de humilhação, mas de surpresa e gratidão por finalmente ver sua dignidade sendo reconhecida. E quero que todos saibam, Ricardo continuou, agora olhando diretamente para Beatriz, que comportamentos como aquele jamais serão tolerados novamente nesta residência. Você enlouqueceu? Beatriz sibilou entre dentes. Não, Ricardo respondeu calmamente. Finalmente recuperei a sanidade. Ele se virou novamente para Camila. Tenho uma proposta para você. Gostaria de marcar uma conversa particular nos próximos dias. Tenho algo importante para discutir. Claro, senhor, Camila respondeu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. O resto do jantar transcorreu em silêncio constrangedor. Um por um, os convidados começaram a se despedir, mais cedo que o normal, claramente desconfortáveis com a tensão no ambiente. Quando o último convidado saiu, Beatriz explodiu. Como você ousa me humilhar dessa forma na frente de todas essas pessoas? Ela gritou. Eu te humilhei? Ricardo perguntou incrédulo. Beatriz, você não tem a menor noção do que realmente significa humilhação. Você me constrangeu por causa de uma empregada qualquer. Pare de chamá-la assim, Ricardo elevou a voz pela primeira vez. Ela tem nome, tem dignidade e merece mais respeito que metade das pessoas que estavam nesta mesa hoje. Beatriz ficou momentaneamente sem palavras, chocada com a reação do marido. Não te reconheço mais, ela disse finalmente. Ótimo, Ricardo respondeu, porque eu também não reconheço mais a mulher com quem me casei. Ou talvez ela nunca tenha realmente existido. E os dias que se seguiram ao jantar foram de tensão absoluta na mansão dos Monteiro. Beatriz mal dirigia a palavra ao marido, comunicando-se apenas através de olhares gelados e comentários sarcásticos. Ricardo, por sua vez, sentia-se estranhamente aliviado, como se uma máscara sufocante tivesse finalmente caído de seu rosto. Na manhã seguinte ao jantar, Ricardo acordou com uma clareza mental que não experimentava há anos. Ele havia marcado um encontro com Camila em um café discreto no centro da cidade, longe dos olhares curiosos de seu círculo social habitual. Quando chegou ao Café Aconchego, um estabelecimento simples, mas acolhedor, Camila já estava lá, sentada numa mesa do canto, vestindo roupas casuais que de alguma forma realçavam ainda mais sua beleza natural. Ela parecia nervosa, mexendo distraidamente numa xícara de café. Obrigado por aceitar meu convite, Ricardo disse ao se sentar, notando como ela parecia diferente fora do ambiente de trabalho, mais jovem, mais espontânea. Confesso que fiquei surpresa com o convite, senhor Monteiro. Camila respondeu com sinceridade. Depois do que aconteceu ontem à noite, por favor, me chame apenas de Ricardo. E sobre ontem, era algo que precisava ser dito há muito tempo. Camila o estudou com curiosidade. Havia uma mudança profunda no empresário, uma humanidade que ela não esperava encontrar em alguém de sua posição social. Ricardo, ela disse experimentalmente, posso perguntar por que me convidou aqui? Ricardo respirou fundo, organizando os pensamentos. Camila, nas últimas semanas, você me fez questionar tudo sobre minha vida. Seus valores, sua dignidade, sua força diante da adversidade, tudo isso me mostrou o quanto eu havia perdido de vista quem realmente sou. Ele fez uma pausa, observando a expressão atenta dela. Quero ajudá-la a realizar seu sonho do restaurante. O rosto de Camila se iluminou de surpresa, mas rapidamente se ensombreceu com desconfiança. Senhor, Ricardo, isso é muito generoso, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade,
Ricardo se apressou a esclarecer. É um investimento em alguém que demonstrou ter o caráter e a determinação necessários para ter sucesso. Camila balançou a cabeça. Eu não tenho garantias de que conseguiria devolver o dinheiro. Não tenho bens para oferecer como garantia. Camila, Ricardo interrompeu suavemente. Você já me ofereceu a melhor garantia possível, sua integridade. Em um mundo cheio de pessoas dispostas a qualquer coisa pelo dinheiro, encontrar alguém com princípios sólidos é mais raro que diamantes. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Por que está fazendo isso por mim? Mal me conhece. Mas conheço o suficiente, Ricardo respondeu. Vi como você manteve sua dignidade mesmo quando tentaram destruí-la. Vi sua dedicação ao trabalho, seu respeito pelos outros. E conversando com Helena, descobri que você sempre tratou todos na mansão com gentileza genuína. Ricardo se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com sinceridade. Camila, minha mãe sempre me disse que reconhece uma pessoa de caráter pela forma como ela trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. Você passou nesse teste com louvor. Camila limpou discretamente uma lágrima. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar minha ajuda para transformar seu sonho em realidade. Eles passaram as próximas 2 horas conversando sobre os planos de Camila para o restaurante. Ela tinha tudo detalhadamente planejado, desde o cardápio focado em comida caseira sofisticada até a localização ideal e o público-alvo. Ricardo ficou impressionado com a profundidade de seu planejamento e sua paixão pelo projeto. Você pensou em tudo, Ricardo comentou admirado. Já tem nome para o restaurante? Sabores do Coração, Camila respondeu com um sorriso tímido. Sei que pode soar piegas, mas a ideia é servir comida que aquece a alma, sabe? Como aquelas refeições que nossas avós faziam com tanto carinho. É perfeito, Ricardo disse, e realmente sentia isso. Quando posso conhecer o espaço que você tem em mente? Você realmente quer se envolver no projeto? Camila perguntou, ainda processando tudo. Se você me permitir, adoraria acompanhar cada etapa. Há anos não me sinto tão entusiasmado com alguma coisa. Naquela tarde, eles visitaram o espaço que Camila havia encontrado, um antigo casarão no bairro da Vila Madalena que havia sido parcialmente reformado. O local tinha charme e potencial enormes, com um jardim interno perfeito para mesas ao ar livre. É aqui, Camila disse com os olhos brilhando, caminhando pelo espaço vazio. Consigo ver tudo funcionando. As mesas aqui, a cozinha ali, o balcão de sobremesas naquele canto. Ricardo observou o entusiasmo dela e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Propósito real. Ver os sonhos de Camila ganhando vida estava preenchendo um vazio em sua alma que ele nem sabia que existia. É perfeito, ele concordou. Vamos fazer acontecer. Enquanto isso, na mansão, Beatriz estava tendo uma reunião de emergência com suas amigas mais próximas. Márcia, Patrícia e Fernanda se reuniram no escritório particular dela para uma sessão intensiva de fofoca e conspiração. Ele enlouqueceu completamente. Beatriz desabafou, servindo vinho caro para as amigas. Ontem à noite foi o fim da picada. Me humilhou na frente de todo mundo por causa de uma garçonete. Isso é inadmissível, Márcia concordou. Um homem na posição dele defendendo uma empregada. Que vergonha! Deve ser crise de meia-idade, especulou Patrícia. Ou então está tendo um caso e projetando na garçonete. Seja o que for, não vou tolerar, Beatriz declarou com veneno na voz. Ele quer jogar esse jogo? Vamos ver quem joga melhor. Fernanda, sempre a mais calculista do grupo, se inclinou para a frente. Você precisa proteger seus interesses financeiros, Beatriz. Se ele realmente está tendo uma crise, pode tomar decisões impulsivas que afetem seu patrimônio. Você tem razão, Beatriz murmurou já tramando. Preciso me resguardar. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa após o dia produtivo com Camila, encontrou Beatriz esperando no escritório, com uma expressão que ele conhecia bem.
a face que ela usava quando estava preparando alguma armadilha. Onde você esteve o dia todo? Ela perguntou com falsa tranquilidade. Tratando de negócios, Ricardo respondeu vagamente. Que tipo de negócios? Nada que precise se preocupar. Beatriz se levantou e caminhou até ele, tentando usar sua sedução habitual. Ricardo, querido, sei que andamos meio distantes ultimamente. Que tal tentarmos recomeçar? Podemos viajar, renovar nossa relação. Ricardo a observou com tristeza. Uma vez, aquela beleza e charme superficial haviam sido suficientes para cegá-lo. Agora, depois de conhecer a beleza verdadeira que vinha de dentro, como a que vira em Camila, a performance de Beatriz pareceu vazia e artificial. Beatriz, não podemos fingir que nada mudou, ele disse com gentileza firme. Vimos lados um do outro que não podem ser ignorados. Do que você está falando? Ela perguntou, abandonando rapidamente a encenação. Você sabe exatamente do que estou falando. Sua crueldade, sua falta de empatia, seu desprezo por pessoas que considera inferiores. E você sabe do que eu estou falando, Beatriz explodiu. Sua obsessão doentia por uma empregada qualquer. Você acha que eu sou burra? Sei perfeitamente onde você esteve hoje. Ricardo ficou surpreso com a acusação. Você acha que estou tendo um caso? Não acho. Tenho certeza. Beatriz, Ricardo disse calmamente, se você realmente acredita nisso, então nossa situação é ainda pior do que imaginei. O que isso significa? Significa que você não consegue conceber a ideia de um homem ajudar alguém sem segundas intenções. Para você, toda gentileza tem motivação egoísta. Toda generosidade esconde uma agenda. Beatriz ficou momentaneamente sem palavras. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim, Ricardo continuou tristemente, e me faz perceber que realmente não temos mais nada em comum. Ele se dirigiu para a porta, mas parou na soleira. Beatriz, vou passar alguns dias num hotel para pensarmos sobre nosso futuro. Quando voltar, quero que tenhamos uma conversa séria sobre os rumos do nosso casamento. Após Ricardo sair, Beatriz ficou sozinha no escritório, processando o que havia acontecido. Pela primeira vez, ela começou a perceber que poderia estar perdendo o controle da situação. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: medo. Os dias no hotel foram de profunda reflexão para Ricardo. Hospedado numa suíte simples, mas confortável do Hotel Central Plaza, ele passou horas caminhando pelas ruas da cidade, observando pessoas comuns, vivendo suas vidas simples e autênticas. Cada conversa com um garçom, cada sorriso de uma faxineira, cada obrigado sincero de um porteiro, o conectava novamente com a humanidade que havia perdido. Durante essas caminhadas solitárias, Ricardo se lembrava constantemente de sua infância. Via sua mãe, Conceição, voltando para casa após longas jornadas limpando escritórios do centro da cidade. Ela chegava exausta, com as mãos machucadas pelos produtos químicos, mas sempre encontrava forças para ajudá-lo com os deveres escolares. Meu filho, ela dizia, acariciando seus cabelos, estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Mas nunca se esqueça de onde veio, nunca se esqueça das pessoas que te ajudaram a chegar onde chegou. Conceição havia falecido alguns anos após Ricardo enriquecer, mas ele sabia que ela ficaria decepcionada com o homem em que ele se havia transformado. Alguém que esquecera completamente suas origens e permitira que a esposa maltratasse pessoas trabalhadoras como ela um dia foi. Enquanto isso, Camila trabalhava incansavelmente na preparação do Sabores do Coração. Ricardo havia providenciado os recursos financeiros através de sua empresa de investimentos, estruturando tudo como um empréstimo comercial legítimo para preservar a dignidade dela. A reforma do casarão da Vila Madalena estava em andamento e cada dia trazia novos progressos emocionantes. Todas as manhãs, Camila chegava ao canteiro de obras às 7 horas em ponto, trazendo café e pães para os operários.
Seu Antônio, o mestre de obras, havia comentado com os colegas: em 40 anos de profissão, nunca vi patroa que tratasse a gente assim. Essa moça tem coração de ouro. Camila passava horas planejando cada detalhe do restaurante. Queria que fosse um lugar onde uma família trabalhadora pudesse comemorar um aniversário sem se endividar, mas também onde executivos pudessem almoçar sentindo o carinho de uma comida feita com amor. Seu sonho era democratizar a boa gastronomia, provando que comida de qualidade não precisava ser sinônimo de preços abusivos. Ela havia criado um cardápio especial, Menu da Esperança, pratos completos e nutritivos por preços acessíveis, subsidiados pelos pratos mais caros do cardápio regular. Era sua forma de retribuir à comunidade que sempre a acolheu. Na manhã de uma quinta-feira chuvosa, enquanto Camila supervisionava a instalação da cozinha industrial, recebeu uma ligação inesperada. "Alô, é a Camila Santos?" perguntou uma voz feminina desconhecida. "Sim, quem fala?" "Meu nome é Roberta. Sou jornalista da revista Sociedade em Foco. Gostaria de conversar com você sobre sua relação com o empresário Ricardo Monteiro." O sangue de Camila gelou. "Como assim? Que relação?" "Ora, Camila, não precisa fingir. Temos fotos suas e dele juntos, informações sobre o investimento no seu restaurante. Nossa fonte é muito confiável." Camila percebeu imediatamente quem era a fonte confiável. Beatriz havia decidido contra-atacar. "Escute bem", Camila disse, tentando manter a voz firme. "O senhor Monteiro está me ajudando porque acredita no meu projeto. Não há nada inadequado entre nós. Querida, sou jornalista há 15 anos. Sei reconhecer quando uma história tem ingredientes, temperos especiais. Homem rico, mulher jovem e bonita, investimento generoso, você entende. Não tenho nada para declarar", Camila disse firmemente. "Que pena", Roberta respondeu com falsa simpatia. "Porque a matéria sai amanhã mesmo, com ou sem sua versão dos fatos. Aliás, sua fonte me contou detalhes bem interessantes sobre como vocês se conheceram. Parece que você causou um pequeno incidente numa festa?" A repórter estava claramente pescando informações, tentando confirmar os detalhes maliciosos que Beatriz havia plantado. Após desligar, Camila sentiu o mundo desabar. Ela se sentou no meio da cozinha em construção, rodeada por azulejos empilhados e equipamentos cobertos por lona, e chorou. Chorou pela injustiça, pela maldade gratuita, pela certeza de que seus sonhos seriam destruídos por fofocas e invenções. Seu Antônio, que estava verificando a instalação elétrica, percebeu seu desespero. "Dona Camila, que foi? Aconteceu alguma coisa?" "Seu Antônio", ela disse entre lágrimas, "acho que vou ter que desistir de tudo." "Desistir? Por quê, moça?" Camila contou sobre a ligação da jornalista. Seu Antônio escutou atentamente, balançando a cabeça com indignação. "Dona Camila, em 60 anos de vida, aprendi uma coisa. Gente ruim sempre tenta destruir gente boa. Mas sabe o que também aprendi? Que a verdade sempre aparece. E quem conhece a senhora sabe que tipo de pessoa a senhora é." Mas e se ninguém acreditar na verdade?" "Então eles não merecem conhecer a senhora", seu Antônio disse com sabedoria simples. "Mas eu tenho certeza de que muita gente vai acreditar sim." Camila ligou imediatamente para Ricardo. "Ricardo, precisamos conversar. É urgente." "Claro, o que aconteceu? Você parece abalada." "Sua esposa, ela vazou informações para a imprensa. Vão publicar uma matéria sobre nós." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. "Ricardo, estou aqui." Ele respondeu com voz carregada de raiva contida. "Onde você está? Vou até aí agora." "Estou no restaurante. Chego em 15 minutos." Eles se encontraram no canteiro de obras do futuro restaurante. Camila estava visivelmente abalada, caminhando de um lado para outro entre as ferramentas e materiais de construção. Ela foi além de todos os limites, Ricardo disse ao chegar, seus punhos cerrados de indignação. "Ricardo,
Talvez seja melhor cancelarmos tudo, Camila disse com lágrimas nos olhos. Eu não quero destruir sua vida, seu casamento, sua reputação. Minha vida, Ricardo a interrompeu. Camila, você salvou minha vida. Me trouxe de volta para quem eu realmente sou. Ele se aproximou dela, falando com intensidade emocional que fez seu coração acelerar. Durante anos vivi numa prisão dourada, cercado de pessoas falsas que só se importavam com dinheiro e status. Você me mostrou que existe bondade genuína no mundo, que existem sonhos que valem a pena realizar. Mas a imprensa vai destruir você. Camila insistiu, limpando as lágrimas. E daí? Ricardo respondeu com convicção. Se escolher entre minha reputação falsa e ajudar uma pessoa verdadeira como você, escolho você 1000 vezes. Ricardo pegou delicadamente as mãos de Camila, olhando profundamente em seus olhos. Camila, sabe qual foi o momento em que percebi que estava perdidamente apaixonado por você? Ela balançou a cabeça, o coração acelerado. Foi naquela noite no jardim, quando você disse que ninguém tinha o poder de tirar sua dignidade e seus sonhos. Naquele momento, vi uma força interior que jamais encontrei em ninguém da minha vida. Naquele momento, algo mudou entre eles. O que havia começado como admiração mútua e respeito estava se transformando em algo mais profundo, mais significativo. Camila, Ricardo disse suavemente, preciso confessar algo que venho sentindo há semanas. Ela o olhou nos olhos, o coração batendo forte. Eu me apaixonei por você, ele admitiu. Não pela sua beleza física, que é inegável, mas pela beleza da sua alma. Por sua força, sua dignidade, seus valores. Ricardo, Camila suspirou. Sei que é complicado. Sei que estou casado. Sei que nossa situação é difícil. Mas não posso mais fingir que o que sinto é apenas admiração profissional. Camila fechou os olhos, lutando contra os próprios sentimentos. Eu também sinto algo especial por você, ela confessou. Mas não posso ser a pessoa que destrói um casamento. Meu casamento já estava destruído há muito tempo, Ricardo disse com tristeza. Você apenas me ajudou a enxergar isso. Como você pode ter certeza? Porque quando olho para você, sinto algo que nunca senti por Beatriz. Respeito genuíno, admiração real, vontade de crescer como pessoa para ser digno de você. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso da situação pairando entre eles como uma nuvem carregada. O que vamos fazer sobre a matéria? Camila perguntou, tentando se concentrar no problema imediato. Vamos enfrentar a verdade, Ricardo respondeu com determinação. Vou dar minha versão dos fatos. Vou contar sobre sua história, seus méritos, como você merece essa oportunidade. E sua esposa? É hora de ter uma conversa definitiva com Beatriz. A entrevista coletiva de Ricardo repercutiu como um terremoto na sociedade paulistana. Nas horas seguintes, as redes sociais fervilhavam com opiniões divididas. Alguns criticavam o empresário por abandonar a esposa, outros aplaudiam sua coragem em defender uma pessoa humilde contra os preconceitos da elite. Hashtags como Rei Justiça para Camila e Se Coragem de Ricardo bombaram no Twitter. Influenciadores digitais, artistas e pessoas anônimas compartilhavam suas próprias histórias de humilhação e superação. A história havia tocado uma ferida social profunda, a forma como as classes altas tratavam os trabalhadores. Camila assistiu à entrevista ao vivo pela televisão no canteiro de obras do restaurante, rodeada pelos operários que haviam parado para acompanhar. Quando Ricardo terminou de falar, defendendo-a com tanta paixão e dignidade, ela não conseguiu conter as lágrimas de emoção e gratidão. Patroa, esse homem realmente gosta da senhora, comentou seu Antônio, o mestre de obras, com um sorriso paternal. A gente vê no olho dele quando ele fala da senhora. É verdade, concordou Dona Lúcia, responsável pela limpeza da obra. Homem assim é difícil de encontrar, que largou tudo para defender a honra da senhora. Dona Camila, disse Pedrinho, o eletricista mais jovem da equipe,
Minha mãe trabalha como doméstica numa casa rica. Ela disse que chorou vendo a entrevista, porque finalmente alguém defendeu gente como a gente. As palavras de Pedrinho tocaram profundamente o coração de Camila. Ela percebeu que sua história havia se tornado símbolo de algo muito maior que um romance. Havia se tornado representação da dignidade de todos os trabalhadores humildes do país. Naquela tarde, algo surpreendente aconteceu. O telefone do restaurante não parava de tocar. Não eram jornalistas querendo mais fofocas, mas clientes querendo fazer reservas, fornecedores oferecendo parcerias e até chefes renomados se oferecendo para trabalhar com Camila. "Alô? É dos Sabores do Coração?" perguntou uma senhora com sotaque do interior. "Vi na televisão a história da mocinha. Quero trazer minha família inteira para conhecer o restaurante dela quando abrir." "Camila Santos?" disse outro cliente em potencial. "Sou diretor de recursos humanos de uma multinacional. Queremos fazer nossos eventos corporativos no seu restaurante. Precisamos apoiar negócios de pessoas íntegras como você." "Ai, menina, você virou símbolo!" exclamou Margarete, sua melhor amiga desde a infância, que chegou correndo ao local. "Toda a periferia está torcendo por você. Você representa todas nós que sonhamos em vencer na vida." Margarete havia crescido no mesmo bairro que Camila. Trabalhava como enfermeira num hospital público e sempre foi sua maior incentivadora. "Marga, estou com medo", Camila confessou à amiga. "E se eu não conseguir corresponder às expectativas? E se o restaurante não der certo?" "Camila Santos", Margarete disse firmemente, "desde pequena você fez milagres com os ingredientes mais simples. Lembra quando sua mãe estava desempregada e você alimentava a família inteira com criatividade e amor? Você vai fazer a mesma coisa aqui, só que agora o mundo inteiro vai poder provar." Porém, a repercussão também trouxe desafios. Jornalistas tentavam invadir a obra, fotógrafos se escondiam atrás de carros e curiosos se aglomeravam na calçada. Camila estava aprendendo o preço da fama da forma mais difícil. "Dona Camila", seu Antônio disse preocupado, "vou pedir para os meninos fazerem plantão aqui. Essa gente da imprensa não respeita nada." Na mansão dos Monteiro, Beatriz vivia seus momentos mais sombrios. As amigas que antes a bajulavam, agora sussurravam pelas suas costas. Fernanda, Márcia e Patrícia, que haviam aplaudido sua vingança contra Camila, agora a evitavam, temendo serem associadas ao escândalo. "Beatriz, querida", Fernanda disse ao telefone com falsa preocupação, "acho melhor cancelarmos o almoço de hoje. Você entende? Com toda essa situação..." "Mas, Fernanda, somos amigas há anos", Beatriz implorou. Claro, mas você entende que preciso pensar na minha reputação também. Quando tudo isso passar, conversamos." Uma a uma, suas amigas a abandonaram. A alta sociedade que tanto admirava agora a via como a vilã da história. A esposa cruel que perseguiu uma jovem inocente. O clube exclusivo onde Beatriz almoçava todas as quintas-feiras ligou discretamente, sugerindo que ela evitasse aparecer por algumas semanas. As lojas de grife onde era cliente VIP começaram a tratá-la friamente. Até seu cabeleireiro pessoal cancelou os agendamentos. Helena, a governanta leal há tantos anos, encontrou Beatriz chorando sozinha no escritório, rodeada por jornais que estampavam sua foto com manchetes nada lisonjeiras. "Senhora Beatriz", Helena disse com gentileza genuína, "posso preparar um chá para a senhora?" "Helena", Beatriz disse com voz embargada, "você acha que sou uma pessoa má?" A pergunta pegou a governanta de surpresa. Durante anos, Helena havia suportado os maus tratos de Beatriz em silêncio, mas vendo-a tão vulnerável, sentiu uma pitada de compaixão. "Senhora, todos nós temos oportunidades de escolher entre a bondade e a crueldade todos os dias. A senhora ainda pode escolher ser diferente." "Mas é tarde demais", Beatriz soluçou. "Todo mundo me odeia." "Nunca é tarde demais para pedir perdão e recomeçar", Helena disse com sabedoria.
Minha mãe sempre dizia: Deus dá a segunda chance para quem realmente se arrepende. Essas palavras ecoaram na mente de Beatriz por horas. Pela primeira vez em muito tempo, ela se olhou no espelho e não gostou do que viu. Uma mulher amarga, sozinha, cercada apenas por bens materiais frios. Enquanto isso, Ricardo passou o dia lidando com as consequências da exposição pública. Sua empresa foi inundada com ligações, algumas de apoio, outras de crítica. Seus sócios mais conservadores expressaram preocupação com a imagem da corporação. Ricardo, precisamos conversar, disse Augusto, seu sócio mais antigo, entrando no escritório. Os acionistas estão inquietos com toda essa exposição. Augusto, construímos esta empresa com base em valores sólidos, Ricardo respondeu calmamente. Se defender uma pessoa inocente vai contra esses valores, então talvez seja a hora de reavaliarmos nossos princípios. Mas, Ricardo, você precisa entender que alguns clientes importantes estão questionando nossa parceria. O Eduardo Carvalho, por exemplo, disse que não se sente confortável fazendo negócios conosco enquanto essa situação não se resolver. Que situação, Augusto? A situação de eu ter princípios. A situação de você ter abandonado sua esposa por uma funcionária, Augusto disse com franqueza. Ricardo se levantou da cadeira, olhando fixamente para o sócio. Augusto, vou explicar uma coisa para você. Não abandonei minha esposa por Camila. Abandonei minha esposa porque descobri que me casei com uma pessoa cruel que humilha trabalhadores inocentes por diversão. Mas, Ricardo, e sabe o que mais? Se perdermos clientes como Eduardo Carvalho, um homem que transforma a caridade em oportunidade de lucro, então nossa empresa vai ficar melhor sem eles. A firmeza de Ricardo surpreendeu o sócio, que percebeu que o empresário estava disposto a sacrificar tudo por suas convicções. No final daquela tarde tumultuada, Ricardo se dirigiu ao canteiro do restaurante. Camila o aguardava no jardim interno, que seria a área de mesas ao ar livre, sentada num banco improvisado feito de tijolos. Como você está lidando com tudo isso? Ricardo perguntou, sentando-se ao lado dela. É assustador, Camila admitiu. Nunca imaginei que minha vida viraria do avesso dessa forma. Você se arrepende de ter aceito minha ajuda? Camila olhou ao redor, para as paredes em construção, para os operários que trabalhavam com dedicação no seu sonho, para o homem ao seu lado que havia arriscado tudo por ela. Jamais, ela respondeu com convicção. Esta é a realização do sonho da minha vida. Mesmo com todas as dificuldades, estou vivendo algo que achei que nunca seria possível. E quanto a nós? Ricardo perguntou suavemente. Depois que todo esse barulho passar, Camila sorriu, pegando delicadamente na mão dele. Ricardo, você me deu muito mais que dinheiro para um restaurante. Você me devolveu a fé na bondade humana. Você fez a mesma coisa por mim. Ele respondeu, apertando carinhosamente sua mão. Naquele momento, eles foram interrompidos por uma voz conhecida. Com licença, disse Helena, se aproximando timidamente. Senhor Ricardo, a senhora Beatriz gostaria de falar com os senhores. Ricardo e Camila se entreolharam, surpresos. Ela está aqui? Ricardo perguntou. Sim, senhor. Chegou há poucos minutos e pediu para aguardar no carro até que eu os consultasse. Após breve hesitação, eles concordaram em recebê-la. Beatriz se aproximou lentamente, claramente nervosa e muito diferente da mulher arrogante que conheciam. Seus olhos estavam inchados de choro, a maquiagem borrada e sua postura demonstrava uma vulnerabilidade que jamais haviam visto. Camila, Beatriz disse com voz trêmula, eu vim pedir suas desculpas. O silêncio foi total. Camila ficou chocada. Jamais imaginara que ouviria essas palavras de Beatriz. O que fiz com você foi imperdoável, Beatriz continuou, as lágrimas começando a escorrer. Rasguei sua roupa, humilhei você publicamente, vazei informações para a imprensa. Fui cruel e desumana. Ela respirou fundo, lutando para continuar.
Hoje, vendo toda a repercussão, percebendo como fiquei sozinha, entendi que me tornei uma pessoa terrível. Ricardo tinha razão. Perdi completamente minha humanidade. Camila observou Beatriz chorar e sentiu algo que não esperava sentir: compaixão. Por que está fazendo isso? Camila perguntou gentilmente. Porque não consigo mais viver comigo mesma sabendo o mal que causei. Beatriz respondeu entre soluços. Você não merecia nada do que fiz. Você é uma pessoa boa, trabalhadora, que só queria realizar seus sonhos. Beatriz se virou para Ricardo. E você? Você sempre foi um bom homem. Eu que me tornei uma pessoa amarga que não soube valorizar o que tinha. Beatriz, Ricardo começou. Não, ela o interrompeu. Deixe-me terminar. Não estou aqui para tentar salvar nosso casamento. Sei que acabou para sempre. Estou aqui para fazer a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Ela se dirigiu novamente a Camila. Quero que saiba que publicamente vou desfazer todas as mentiras que espalhei. Vou dar uma entrevista contando a verdade sobre como conheci você, como sempre foi respeitosa e profissional. Você não precisa fazer isso. Camila disse suavemente. Preciso sim. Por você, por mim, para tentar recuperar um pouco da minha dignidade perdida. Os três ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um processando a magnitude daquele momento. Beatriz, Camila disse finalmente, aceito suas desculpas. Todos merecemos uma segunda chance para sermos pessoas melhores. Beatriz olhou para ela com surpresa e gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ter mais bondade no coração do que eu jamais tive. Beatriz se despediu e partiu, deixando Ricardo e Camila sozinhos novamente. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados que iluminavam o futuro restaurante como uma bênção. Isso realmente aconteceu? Camila perguntou, ainda processando a surpreendente visita. Aconteceu. Ricardo confirmou. E sabe o que isso significa? Que nossa história teve um final muito melhor do que eu esperava. Como assim? Não só realizamos seus sonhos, não só encontramos o amor verdadeiro, mas também ajudamos uma pessoa perdida a reencontrar sua humanidade. Camila sorriu, olhando para as paredes do seu futuro restaurante. Em poucas semanas, Sabores do Coração abriria suas portas para servir comida feita com amor para pessoas de todas as classes sociais. Ricardo, ela disse, obrigada por ter me ensinado que sonhos realmente podem se tornar realidade quando encontramos pessoas que acreditam em nós. Obrigado você, ele respondeu, por ter me ensinado que a verdadeira riqueza está nos valores que carregamos no coração. Eles se beijaram pela primeira vez ali, no jardim do restaurante, enquanto o sol se punha e uma nova vida começava para ambos. Uma vida construída sobre amor verdadeiro, respeito mútuo e a certeza de que a bondade sempre triunfa sobre a crueldade. Meses depois, Sabores do Coração se tornou o restaurante mais concorrido da cidade, frequentado por pessoas simples e ricas que vinham em busca da comida feita com carinho que Camila preparava. O menu da Esperança alimentava gratuitamente crianças carentes todas as sextas-feiras, financiado pelos lucros do restaurante. Ricardo e Camila se casaram numa cerimônia simples, na própria área externa do restaurante, rodeados pelos operários que construíram o estabelecimento, pelos funcionários que se tornaram família e por todas as pessoas cujas vidas foram tocadas por essa história de amor e redenção. Seu Antônio foi o padrinho de casamento, emocionado ao ver a menina de ouro realizar todos os seus sonhos. Margarete foi a madrinha, chorando de felicidade pela amiga que nunca desistiu de acreditar no amor verdadeiro. E Beatriz, ela realmente mudou. Vendeu a mansão, doou parte do dinheiro para instituições de caridade e abriu um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade social chamado Segunda Chance.
Nunca se casou novamente, mas encontrou propósito em ajudar outras pessoas, algo que jamais imaginara fazer antes de conhecer Camila. Helena continuou trabalhando, agora como coordenadora do Centro de Beatriz, ajudando mulheres que, como sua ex-patroa, precisavam encontrar novamente sua humanidade perdida. Porque, às vezes, uma única pessoa com coragem suficiente para manter sua dignidade pode transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor. E, às vezes, até mesmo os corações mais endurecidos podem aprender a amar novamente quando tocados pela bondade genuína. A história de Camila e Ricardo provou que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, que a dignidade vale mais que qualquer fortuna e que a redenção está sempre ao alcance daqueles que genuinamente desejam mudar.